pessoal, sejam bem-vindos novamente ao blog A Porta que Range. Essa é a nossa segunda postagem em vídeo e hoje vamos falar sobre inovação. Hoje, cerca de 43% da população mundial está conectada na internet. Nós saltamos de aproximadamente 400 milhões de pessoas, ou seja, 6% da população mundial, há 15 anos atrás, para cerca de 3 bilhões e 200 mil pessoas hoje conectadas diariamente na internet. Pela primeira vez na história, esse ano, o número de pesquisas feitas pelos smartphones superou o número de pesquisas feitas pelos desktops. Cada dia mais somos mais conectados, somos mais rápidos e cada vez mais ávidos por comunicação. Nós somos mais dependentes também dessa comunicação. Em um workshop que participei essa semana, nós discutimos aí sobre a inovação. Nós entendemos que o processo de inovar não necessariamente ele se relaciona ao contexto econômico. Ele também tem um aspecto social, no sentido de impulsionar a competitividade, de buscar o crescimento, o desenvolvimento social e também de criar demandas, favorecendo toda uma cadeia que se estabelece intelectualmente e operacionalmente e é capaz de mudar conceitos de consumo. De que forma? Criando necessidades, estimulando o desejo, ou até mesmo mudando os hábitos da sociedade como um todo. Nós vivenciamos isso, a geração um pouco mais antiga vivenciou isso, por exemplo, observando os orelhões, os telefones públicos de rua e as fichas de orelhão que existiam, e hoje nós temos aí na palma da mão a velocidade do 4G, de um smartphone, que num destravar de tela lhe permite que a gente tenha acesso aí a uma infinidade de informações de todo e qualquer tipo. A mesma massa de informações e a tremenda quantidade de pessoas que hoje estamos conectados com as redes sociais, ela oferece um ambiente muito desafiador para que o conceito de inovação ele seja um conceito com qualidade e se estabeleça também com qualidade. Existe um estudo de 1967 por Stanley Milgram, da Universidade de Harvard, em que ele conseguiu mensurar em que todos nós estávamos conectados uns aos outros a uma distância de 6 pares somente. Ou seja, eu conheço uma pessoa que conhece outra, nesses 6 graus, né, está entre o que eu conheço hoje e essa pessoa que eu quero conhecer. Esse estudo ele foi atualizado hoje com uma amostragem muito diferente com as redes sociais. E graças a elas e essa amostragem muito grande, descobriu-se que essa relação acabou caindo para 4 graus de distância somente. Isso, de alguma forma, ela mostra que nós estamos tão próximos e tão conectados uns aos outros, numa forma de consciente coletivo, que é natural que a gente comece a pensar que as ideias comecem a circular em órbitas muito parecidas, muito semelhantes. Então, como é que a gente consegue inovar com qualidade e vanguarda dentro de uma comunidade, de uma comunhão tão grande de ideias semelhantes? Em primeiro lugar, nós temos que desenvolver a sensibilidade de entender o quanto que a gente deve investir ou o quanto de energia ainda temos numa ideia que já é existente. Para depois, então, a gente poder avaliar a hipótese de começar a trabalhar um novo conceito. É importante entender nesse processo todo o nosso posicionamento de mercado. Ninguém quer reinventar a roda, gastar um monte de tempo, gastar recurso, gastar energia para fazer um produto que caia na mesmice. O ato de inovar em si, ele não se restringe ao campo de boas ideias. De que maneira? No processo de brainstorming, ou seja, quando você está conversando com as pessoas ou deliberando sobre novas ideias ou conceitos, a tarefa de se antecipar ao que vem, ao que pode vir a existir depois dessa nova ideia, é fundamental para entender quais são os riscos que esse processo envolve e quão factível ou não é uma ideia. Desde a sua concepção até o seu desenvolvimento, planejamento e execução. Essa matemática da qualidade das ideias com a quantidade das ideias, ela deve também ser calculada. Assim como entender a maturidade do mercado e no quanto o seu conhecimento a respeito dessa ideia pode levar adiante para contribuir positivamente para essa ideia acontecer. Um exemplo prático disso é se eu quisesse, por exemplo, começar a fabricar lâminas de barbear. Existem poucas pessoas que fabricam hoje lâminas de barbear.
e pode ser um mercado absolutamente lucrativo. Mas se eu não tiver o conhecimento e se eu não tiver uma equipe de pesquisa e desenvolvimento muito competente, capaz de entregar um produto de qualidade superior, com algum diferencial, essa ideia pode não funcionar. Da mesma forma como eu posso ter o conhecimento, eu posso ter os recursos, posso ter uma equipe de qualidade, mas se eu não tiver a inteligência de entregar um produto com um preço competitivo, a ideia também não vai funcionar. Então o ponto aqui é, conseguir fazer é importante, mas fazer valer a pena é fundamental. Em meio a um turbilhão de ideias e informações e pessoas buscando conceitos diferentes e ideias criativas, o que torna o processo de criar e desenvolver uma ideia uma coisa muito desafiadora, você também tem uma oportunidade muito boa de poder desenvolver melhor várias ideias e não focar exclusivamente numa ideia que pode ser potencialmente fraca. É por isso que é importante nesse processo todo você envolver pessoas de diferentes áreas, pessoas com diferentes visões, que tenham opiniões distintas sobre o mesmo ponto que você está estudando, o que pode catapultar uma ideia num novo patamar. Você criar um ambiente favorável a essa concepção de ideias, um ambiente polivalente, que fuja do tradicional, você consequentemente consegue obter um retorno maior em qualidade de ideias e conceitos inovadores. Ou seja, você tem várias ideias, mas ideias com mais qualidade. O Laboratório de Gestão de Inovação da USP, da Poli-USP, no projeto Núcleo de Apoio à Gestão de Inovação, o NAGE, ele explica que dentro do processo de inovação existem 3 pilares que devem ser seguidos. O primeiro deles diz respeito a gerar ideias. É você reunir as pessoas, é você deliberar sobre uma perspectiva e explorar os principais pontos dela. Sem censura, sem preocupação de certo ou errado. É simplesmente um laboratório de ideias. O segundo ponto é você selecionar quais são as ideias aí que nesse apanhado todo aí se destacaram, né? E passar a desenvolver essas ideias. Entender, estruturar de que forma que essas ideias podem se tornar possíveis, desenvolver melhor o planejamento de como essa ideia pode ser colocada em pé e também pensar de que forma essas ideias podem ser suportadas no sentido financeiro e operacional. E o terceiro ponto seria propriamente você difundir essas ideias, ou seja, você torná-las disponíveis ao mercado. A arte de criar demandas com assertividade, ela nunca é fácil. E ainda que uma ideia não seja no momento factível ou possa parecer ridícula no momento, é importante que ainda assim ela seja levada em consideração. Mesmo que a sua eficiência ou sua aplicabilidade sejam um pouco questionáveis. Isso porque o mercado pode não estar pronto hoje para aquela ideia. Ela pode ser boa, mas o mercado pode não estar preparado. Um exemplo disso é quando um cara chamado Steve Sasson, ele apresentou o primeiro modelo de câmera digital e junto com a câmera ela já vinha embutida a proposta de aposentar o filme fotográfico. Essa ideia, no momento em que ela é uma ideia revolucionária, no momento em que ela foi apresentada, ela já foi praticamente descartada de cara e engavetada. E somente muitos anos depois é que ela foi colocada em prática. Essa câmera na época ela pesava 3,5 kg. E esse cara ele era um engenheiro da maior fabricante de filmes fotográficos, no caso a Kodak, que na época ela era benchmark aí no mercado, e o ano era de 1975, ou seja, o mercado ainda não estava pronto para absorver tamanha tecnologia. Então é por isso que a ideia foi descartada. E hoje a gente vê qual a importância das máquinas digitais e a representatividade que elas representam no mercado comparadas ao segmento de filme fotográfico. O processo de inovar em si ele é muito amplo, mas ele exige também uma energia muito grande no sentido do estudo e do preparo que são necessários para que você alcance o sucesso de uma maneira sustentável. Isso porque sucessivas tentativas de sucesso de determinado projeto que acabem resultando em fracasso acabam invariavelmente gerando descrédito das pessoas.
afetando as chances de que a sua ideia ou seu projeto sigam adiante. Você tentar e dar errado, você tentar e dar errado, tentar e dar errado, por mais que esse processo venha sendo melhorado, dentro do universo das pessoas que vêm acompanhando isso, as chances é que isso acabe caindo em descrédito. Então é muito importante que você estruture o quanto mais possível a sua ideia antes de colocá-la em prática. É muito importante também que nesse processo de criação e reinvento você tenha olhos para o mercado de novos produtos, sim, mas também você tenha uma atenção muito especial aos produtos que já são existentes e tente enxergar neles possibilidades de melhoria ou eventuais oportunidades de melhoria. Como, por exemplo, uma pessoa que vai abrir um sachê de ketchup e ela tem dificuldade de abrir esse sachê de ketchup porque a embalagem é ruim ou porque o projeto em si não foi muito bem pensado, e ela acaba, dentro dessa necessidade, da dificuldade de abrir uma embalagem, ela acaba criando uma máquina simples que tem a função única de abrir esse sachê de ketchup, né? Gerando ali uma oportunidade de negócio para ele e lucro, né? Então, você pensar que no insucesso de um pode estar o sucesso de outra pessoa. Isso é importante de considerar, reavaliar projetos já existentes. Copiar também tem o seu mérito. No ato de tentar copiar algum produto ou enxergar ali no modelo de sucesso alguma chance de você melhorar ou fazer alguma coisa melhor, nós somos obrigados automaticamente a rever e entender quais são as qualidades que tornam aquele produto ali um referencial de mercado tão superior aos demais. Isso te força a desenvolver um diferencial melhor, mais rentável, né? Abrindo aí as portas a um potencial de transformador de mercado imensurável. Você não vai querer entregar um produto que seja igual ao do seu concorrente no mercado ou que acabe gerando o mesmo resultado. Você vai querer fazer alguma coisa melhor. Essa oportunidade de rever mercados, ela acontece naturalmente, e eu acho que um exemplo emblemático disso é a Duracell. Ela há tempos era líder de mercado no segmento de pilhas e baterias, e ela se viu realmente forçada a rever seu lucrativo modelo de negócios quando a bateria recarregável foi apresentada no mercado. Isso significa que nada é permanente. Você precisa sempre exercitar o processo de se reinventar, de enxergar qual é o seu posicionamento de mercado. Acomodar no modelo de negócios hoje, no modelo que funciona, é uma estratégia muito perigosa. Por isso que você tem que fomentar um ambiente sadio, um ambiente criativo, que estimule essa inovação, que permite não somente você enxergar as práticas utilizadas hoje, mas que também você tenha a liberdade de observar com profundidade o ambiente, como é que o mercado está se desenvolvendo, e assim você possa, entre os erros e acertos, ter mais chances de sucesso e acerto nas tendências futuras. Quando você tem um conjunto de ideias, é muito importante que você se atenha também aos pontos fracos, às ideias fracas. Uma ideia boa, ela já se sustenta com as próprias pernas. Você já sabe que ela é uma ideia boa. Mas é muito importante que você tenha uma atenção especial com as ideias fracas, que você desenvolva o quanto mais possível essas ideias fracas, para que nesse apanhado de ideias que você acabou selecionando, você tenha uma convicção e a certeza de que o que você está investindo é realmente bom. É preciso desvincular a ideia de inovar, pelo menos no primeiro momento, com a preocupação de que ela seja rentável, racionalizando esse processo criativo. A essência dos mais marcantes inventos que nós temos hoje, ela reside na simplicidade. E quando você norteia o desenvolvimento de uma ideia com lucro, fatalmente você pode estar limitando muito o verdadeiro potencial dessa ideia. Não é muito diferente da vida. Se você, por exemplo, resolve cursar medicina, porque você está buscando status ou você está buscando dinheiro, isso pode te proporcionar no futuro muita infelicidade, um insucesso, se essa não for sua real vocação. Empreender é importante, mesmo sabendo que os riscos de fracasso ou sucesso são uma constante nesse processo. Você ser o mentor da possibilidade sequer de contribuir com algo melhor,
com algo bom que vai ajudar a fazer a diferença na sociedade, certamente de alguma maneira já vai fazer sentido e vai tornar todo esse processo recompensador a todos. Muito obrigado e até a próxima.